Neste vídeo, veremos a tela de administradora de cartões, que é a tela que iremos utilizar para incluir os cartões que vão ser utilizados para recebimentos no sistema, e também a tela onde incluiremos as taxas de administradoras cobradas desses cartões para controle do nosso financeiro. Primeiro vamos acessar o menu Financeiro, depois vamos na letra D, Cartões, e depois na letra C, Administradoras. Ao abrir a tela, serão exibidas duas grids, onde a primeira é onde terão os registros das nossas administradoras cadastradas, e a de baixo, que será de dias para créditos e taxas de administração. Para adicionar uma nova administradora, vamos clicar primeiro na grid de cima, Administradoras, e pressionamos a tecla Insert. Informamos o nome da administradora e podemos também incluir alguma informação adicional, por exemplo, Visa, eu posso adicionar crédito à vista, por exemplo. No campo seguinte, vamos informar se essa administradora é de crédito ou débito. No caso, estou fazendo uma de crédito primeiro, então deixo selecionado crédito. A bandeira dessa administradora, que irá constar nas minhas notas fiscais, modelo 5565, onde eu posso utilizar o filtro aqui para consultar as bandeiras cadastradas, ou posso também só digitar o nome aqui que já facilita na busca. Seguindo, temos o CNPJ da administradora, tá? Não é o CNPJ da loja. Então, vou colocar um CNPJ fictício aqui. A bandeira MFE, caso a loja trabalhe com a integração de MFE, na emissão de cupom fiscal. Teremos aqui, assim como na bandeira de NFC, teremos disponibilizadas algumas opções aqui para MFE. A bandeira do TEF, mesma situação das duas opções anteriores, caso a loja utilize o TEF, selecionamos qual a bandeira equivalente dessa administradora e se a mesma está ativa ou não. Finalizamos aqui a parte de cadastro, basta clicar no botão Atualizar. Ok, administradora criada, eu vou localizar ela aqui na minha grid de administradoras, né? Visa crédito à vista. E agora vamos para a parte de dias para créditos e taxa de administração. Primeiro, vamos selecionar qual empresa em que iremos incluir essas taxas, porque caso a loja faça parte de um grupo, ao criar aqui a administradora, a informação ela é replicada para todas as lojas. Agora a parte de taxa, né, já é individual por loja. Informamos a empresa desejada e logo abaixo teremos 4 abas referentes a configurações dessas taxas. A primeira será dias e taxas gerais, de número 2 dias por parcela, 3 dias e taxas por parcelamento e na 4 dias e taxas por parcela. Na primeira aba de dias e taxas gerais, iremos utilizar quando a administradora ela cobra uma taxa única, né, independente de quantas parcelas a venda foi dividida. Então, por exemplo, essa administradora que a gente está cadastrando, independente de quantas parcelas a venda foi dividida, ela vai ter uma cobrança de uma taxa de 1,20, por exemplo. Então, informa aqui o dias para crédito de vendas à vista, posso informar como 30, a taxa de administração, que eu vou informar que é 1,2. Do lado, temos a informação para vendas a prazo, né, que seria dias para crédito novamente, e a taxa de administração. E a última configuração, aqui em dias e taxas gerais, será se iremos utilizar o cálculo de dias nas antecipações. Caso essa opção aqui esteja como sim, sempre que formos realizar uma baixa de antecipação desses cartões, o sistema irá calcular a taxa proporcional aos dias que estarão sendo antecipados de acordo com a taxa que foi informada. Então, por exemplo, se a minha taxa de antecipação foi de 1,2%, ao baixar, não será cobrado 1,2 exatamente daquela venda, e sim o proporcional aos dias que estão sendo antecipados, né? Agora, se deixarmos aqui como não, aí sim será calculado em cima dos 1,2 totalmente, né? Independente de quantos dias foram antecipados. Terminamos a configuração, basta clicar no botão Atualizar. Ok. Com o preenchimento da abinha de dias e taxas gerais, já conseguimos realizar as vendas e realizar o cálculo dessas nossas taxas no financeiro normalmente. Porém, podemos utilizar
as abas seguintes também para configurar. Mas a partir do momento que eu utilizar a configuração em dias por parcela ou dias e taxas por parcelamento, o sistema levará em consideração as informações inseridas nessas duas abas, desconsiderando os valores que foram informados aqui na primeira. Então, exemplo, na segunda aba, ela não é referente à taxa, né? É basicamente para especificar quantos dias serão contabilizados por parcela dessa administradora. Seleciono a aba, clico na gridzinha de baixo, pressiono a tecla Insert, informo a parcela em questão e os dias de crédito para essa parcela. Atualizo e vou incluindo em seguida segunda parcela, dias 60 e atualizar. Então sempre que eu finalizar uma venda lá no caixa com essa administradora, independente de como a venda foi negociada, a ordem de serviço, lá no financeiro, no meu financeiro, o lançamento dos meus cartões vão estar divididos nesses dias que foram informados aqui em dias por parcela. Na terceira aba, dias e taxas por parcelamento, podemos informar uma taxa específica por um parcelamento criado no sistema. Então, exemplo, se eu quiser especificar que sempre que for utilizado o parcelamento 6 vezes, vão ser 30 dias para crédito e será cobrada uma taxa de 1,5. Clique em atualizar e sempre que selecionarmos esse parcelamento, será cobrado esse valor e lançado lá no menu financeiro. E relembrando, a partir do momento que eu incluir uma taxa nessa abinha aqui, ela irá sobrepor a taxa que foi informada aqui em dias e taxas gerais. E por último, temos a última aba de dias e taxas por parcela, onde podemos configurar as taxas administradoras de antecipação e da venda separada por dia de cada parcela. E para configurar, clicamos na grid de baixo, pressionamos a tecla Insert. E caso for ser utilizado dessa forma aqui, precisamos incluir parcela por parcela até a quantidade máxima de parcelamento da loja, né, com seus dias e taxas contabilizados certinhos aqui também. Então, exemplo, eu vou informar que dia 1º serão contabilizados 3 dias dessa primeira parcela e terá uma cobrança de 1,2 da minha taxa. E aí, se a loja divide em até 6 vezes, eu tenho que repetir esse processo até a sexta parcela. Então, exemplo, segunda parcela, e aqui na segunda parcela eu não vou informar 30. Eu tenho que somar com a parcela anterior. Então, se é de 30 em 30, a próxima parcela seria de 60 dias. E eu posso repetir aqui que vai ser 1,2 e atualizo. E assim por diante. E aí, vamos supor que na terceira parcela tem uma variação da minha taxa. Forma terceira parcela, entra com 90 dias e aqui a minha taxa vai para 1,5. A configuração aqui de dias e taxas por parcela acaba sendo a mais utilizada porque a gente consegue variar as taxas por quantidade de parcelas e também não fica dependendo de especificar um parcelamento certinho lá na venda, né? Independente do parcelamento que foi selecionado, o cálculo será feito em cima da quantidade de parcelas e aí já eliminando uma margem de erro desse cálculo. Então, na maioria dos casos, será utilizado aqui por dias e taxas por parcela, mas também vai de como a loja quer ter esse controle, né? E outra observação importante é que se caso estiver configurado taxas aqui nessa quarta aba, ele também sobrepõe a configuração aqui da aba de número 1, de dias e taxas gerais. Porém, se tivermos um valor informado aqui em dias e taxas por parcelamento, ele sobrepõe a informação da quarta aba de dias e taxas por parcela. Então tem que saber certinho qual que vai ser preenchida, né? Porque a gente não pode utilizar todas de uma vez. Tem que ser configurada somente daquele modo que a loja irá trabalhar. E ainda aqui em dias e taxas por parcelas, temos duas taxas adicionais, que a gente já podemos informar a taxa de antecipação, que será calculada lá na baixa do nosso financeiro, e também uma taxa de venda que é utilizada exclusivamente para ser contabilizado diretamente na ordem de serviço do cliente. Podemos trabalhar utilizando a taxa normal para cobrar na OS pedido do cliente também, porém ao utilizar essa taxa aqui, o valor cobrado na ordem de serviço será feito através de um cálculo de juro composto, então não necessariamente o valor final da venda será aquele valor vezes 1,2%, né? Será proporcional aos dias corridos lá do vencimento de cada parcela. Agora, se informarmos aqui a taxa como no campo de taxa de venda, aí sim ele soma
exatamente pelo percentual informado aqui no campo. Mas só se quisermos que esse valor seja pago pelo cliente, né? Caso o registro seja apenas para o nosso financeiro, basta informarmos aqui o primeiro campo de taxa e a taxa de antecipação. E nesse caso, configuramos uma administradora de crédito. Caso fosse de débito, o processo é bem mais simples, né? Porque por se tratar de uma venda à vista, a configuração fica bem mais simples, né? Então, novamente clicamos aqui em administradora, pressionamos a tecla Insert, formamos o nome, se é crédito ou débito, a bandeira, CNPJ, bandeira MFE e TEF, se for utilizado pela loja, e se será ativo ou não. Clicamos em atualizar, localizamos a administradora que criamos, e aqui repetimos o mesmo processo para a configuração da taxa. Para débito sempre será venda à vista, né? Temos que informar aqui o dias para crédito no campo, na gridzinha de venda à vista e também na de vendas a prazo. Se deixar vendas a prazo vazio aqui, ele não deixa passar com a configuração. Mas é só a gente repetir os valores que foram inseridos aqui do lado esquerdo. Então, se eu botei aqui de 1% e de um dia para crédito, basta repetir a mesma informação aqui, de um dia para crédito e 1%. Cliquei em atualizar. Pronto, já consigo utilizar essa administradora para recebimentos e já será calculado esses valores das taxas do meu financeiro normalmente. Finalizando assim a nossa tela de administradoras de cartões.